Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre o desenvolvimento na Baixa Idade Média. Como nós havíamos combinados anteriormente, em virtude do tamanho do assunto, nós achamos melhor dividi-lo em 3 vídeos. No primeiro vídeo, a gente falou sobre o poder da igreja medieval na Baixa Idade Média. No segundo vídeo, a gente falou sobre a cultura medieval. E agora aqui, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento medieval. Espero que vocês gostem, dê um like no vídeo, se inscreva no canal para nos ajudar e vamos pro vídeo. O desenvolvimento medieval, a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Entre os séculos XI e XIII, houve na Europa Ocidental um período de relativa tranquilidade. Isso foi reflexo de uma produção agrícola satisfatória, apesar da simplicidade das técnicas e dos instrumentos usados para essa produção. Mas a partir do século XIII, mudanças significativas se iniciam na Europa Ocidental. As mudanças na Baixa Idade Média. Entre essas mudanças, nós vamos ter mudança nas relações de trabalho entre senhores e servos. As mudanças nas relações de trabalho entre os servos e os senhores feudais vão se dar por meio de reivindicações, de revoltas, de lutas que visavam aliviar os impostos que a nobreza feudal cobrava dos servos, como a talha e a corveia, onde na talha o servo dividia parte de sua produção com o senhor feudal e na corveia o servo trabalhava 3 dias da semana para o senhor feudal. Essas reivindicações vão gerar novas formas de relação produtiva entre o senhor feudal e o servo, como por exemplo o surgimento do arrendamento de terras. As mudanças técnicas na produção. As mudanças foram na forma do uso da terra, onde vão criar o sistema rotativo, onde o camponês vai dividir a terra em 3 partes e ele vai plantar em 2 e deixar uma descansando. Depois ele descansa uma outra e produz nas outras 2, de forma que o tempo todo tem um pedaço de terra em pousio, de maneira a garantir maior produtividade da terra por mais tempo. Vai também haver a ampliação do cultivo agrícola, com a plantação de novas culturas, e vai também haver o aperfeiçoamento de técnicas e instrumentos que vão aumentar a produtividade. Esses novos instrumentos serão a charrua, que antes era de madeira e agora vai ser de ferro. Vai haver um peitoral, uma peça de madeira bem almofadada para o cavalo puxar a charrua sem se machucar tanto. Vai haver agora a inserção da ferradura, que é uma peça fixada na pata do cavalo para proteger o casco do cavalo quando ele está trabalhando ali, revolvendo a terra. E vai haver também o surgimento do moinho d'água, usado para moer cereais, esmagar olivas, quebrar minérios, ou seja, substituir a força humana pela força hidráulica. Aqui nessas ilustrações nós podemos ver o sistema de pousio, onde o camponês divide a terra em 3 partes, planta em 2 e descansa outra, a charrua e o moinho. O crescimento populacional na Baixa Idade Média. Nesse contexto de mudanças, vai ocorrer um crescimento demográfico em várias regiões da Europa. Maior produção agrícola, melhor alimentação da população, consequentemente, crescimento populacional, como a gente pode ver aqui nessa tabela ao lado. Os impulsionadores das rotas comerciais. Com o aumento da produção agrícola, com o desenvolvimento do artesanato, com o desenvolvimento do comércio com os povos orientais, vai surgir aqui as rotas comerciais, que vão ganhar impulso com o desenvolvimento da agricultura, do comércio e do artesanato. As principais rotas comerciais. Nós vamos ter a Rota Comercial do Norte, realizada no Mar do Norte, organizada na Liga Hanseática, uma associação de comerciantes alemães do século XIII, que por volta do século XV vai chegar a ter mais de 60 cidades, com frotas, exército e governo próprio. Uma outra rota comercial importante vai ser a Rota Comercial do Sul, realizada no Mediterrâneo, principalmente pelos comerciantes de Gênova e Veneza. Os portos principais serão Barcelona, Marsella, Gênova, Tunis, Trípoli, Constantinopla, Veneza. Eles vão se dedicar a especiarias e artigos de luxo. Aqui no mapa a gente pode ver as 2 rotas comerciais, as rotas do Mar do Norte e as rotas do Mediterrâneo, interligando vias terrestres e o surgimento das feiras comerciais. Aos poucos, essa extensa rede de vias terrestres foram virando grandes rotas comerciais. E no cruzamento dessas rotas comerciais vão surgir as feiras. Aí nós vamos ter a Feira de Champagne, na França, a Feira de Flandres, na França e Bélgica, a Feira de Veneza, de Gênova, de Colônia, de Frankfurt. E aí nós vamos ter o renascimento
do Burgos, né? E o surgimento da burguesia, como nós estamos vendo aqui nessas imagens, diversas cidades vão se desenvolver nas proximidades dessas rotas comerciais. Muitas eram um núcleo fortificado, que é uma cidade cercada por muralhas, denominada de Burgos, né, para evitar a invasão de saqueadores. Com o crescimento da população, os burgos foram ampliando seus limites para fora das muralhas. Então assim nós temos o surgimento dos primeiros burgos, que é um efeito colateral das rotas comerciais, que ao se cruzarem vão formar as primeiras feiras e próximos dessas rotas vão surgir os primeiros burgos. Né? Quem eram os burgueses? Né? Eram os habitantes dos burgos, né? Em geral, comerciantes, banqueiros, artesãos, que com a expansão do comércio e do artesanato vai levar estes a uma ascensão social, que é a ascensão social da burguesia, do homem de negócio, livre dos laços feudais. As cidades burguesas em litígio com o senhor feudal. No início, essas várias cidades pagavam impostos e taxas ao senhor feudal, porque elas estavam localizadas em seus domínios territoriais. Em contrapartida, os burgueses exigiam direitos estabelecidos em documentos, como o direito ao livre comércio e a liberdade para os seus cidadãos de ir e vir, de atuarem, comprarem, negociarem. E eles visavam preservar a autonomia da cidade diante do poder do senhor feudal. Mas nem sempre essas relações ocorriam de forma pacífica. A liberdade das cidades e o surgimento das comunas. As cidades que passaram a ser independentes tornaram-se, portanto, em comunas, e aí elas vão passar a eleger seus governantes, e geralmente os burgueses mais ricos vão ocupar os principais cargos, né, nessa administração burguesa municipal, né, nessas comunas. Aí eles vão elaborar leis, vão criar tribunais, vão determinar a cobrança de impostos e vão ter uma polícia própria. Os burgos tornam-se comunas. Na medida que as cidades se tornam livres dos domínios do senhor feudal, então agora elas se tornaram em locais de segurança e liberdade, pois conseguiram finalmente romper com a rigidez da sociedade feudal. O surgimento dos banqueiros. Nas feiras e mercados medievais, os burgueses de diversas regiões da Europa vão se encontrar para negociar seus produtos. Lá nós vamos encontrar vinho e azeite português, especiarias e sedas orientais, tecidos de lã da Inglaterra, prata espanhola, entre outros produtos e mercadorias. Surge aí um problema básico. Como determinar o valor de troca dos produtos se as moedas desses comerciantes eram diferentes? Vai surgir aí uma figura interessante, que é o banqueiro. O banqueiro vai ser um comerciante que vai colocar o seu banquinho lá na feira e vai fazer a troca de moedas. Surge aí o embrião da atividade bancária. As corporações de ofício. Com o renascimento comercial por toda a Europa na Baixa Idade Média, vai surgir em algumas cidades associações de artesãos, que ficarão conhecidas como corporações de ofício ou guildas na Inglaterra. Assim vai existir corporações de ofício de boticários, ferreiros, pintores, marceneiros e outras atividades. Essas associações terão funções tanto políticas quanto religiosas, né? Eles vão se reunir para participar dos festejos dos santos, para construir escolas, para construir igrejas e para fazer eventos de ajuda mútua. As corporações de ofício, portanto, serão uma nova forma de organização do trabalho. Porém, é importante destacar como elas funcionavam e se organizavam. Os mestres eram os proprietários das oficinas, das ferramentas, da matéria-prima e também dos lucros das vendas. E em colegiado, eles determinavam o preço das mercadorias, a qualidade da matéria-prima, o preço de compra e venda, as jornadas de trabalho, os salários dos jornaleiros e dos aprendizes e a quantidade e qualidade desses produtos. As corporações de ofício fiscalizavam e puniam os que não cumprissem as suas próprias regras. Mas é importante destacar que o objetivo central das corporações de ofício, ou guildas, como eram chamadas na Inglaterra, era manter o monopólio da produção na cidade. A depressão e o momento de crise. No início do século XIV vai ocorrer na Europa uma grave crise na produção agrícola. Isso vai se dar por conta da escassez de terra de boa qualidade e da ocupação de solos menos férteis. Muitos nobres feudais, é importante ressaltar, que eles impediam a derrubada de florestas para ampliar áreas cultiváveis, pois na época as florestas eram ambientes de caça, o esporte preferido da nobreza feudal, e também era onde se produzia mel e cera. Além dos fatores acima que contribuíram para essa crise na produção, que é a escassez de terras para a produção e a produção em terras pouco férteis, uma vez que a nobreza proibia a derrubada de florestas, nós vamos ter também a perda de colheita por fatores climáticos
frio intenso ou secas prolongadas, por guerras que se estenderam pela Europa e pelo uso de técnicas inadequadas para o cultivo. O resultado da crise de abastecimento agrícola, ainda no 14, nós vamos ter milhares de pessoas mortas pela fome. Muitas pessoas vão sobreviver em estado de subnutrição, o que vai abrir brecha para o crescimento das moléstias, E é nesse período que vai surgir a peste negra. A peste negra, de 1347 a 1350, era causada por um bacilo, e tinha duas formas de transmissão. A bubônica, pelo picado de pulgas vindas dos ratos portadores do bacilo, e a pulmonar, que se dava pela tosse ou pelo espirro entre pessoas. A moléstia provocava uma infecção pulmonar que geralmente levava o paciente à morte. Como não havia tratamento, se fazia o isolamento do doente para evitar o contágio. A peste negra se espalhou rapidamente pela Europa, ocasionando uma grande epidemia. Houve surtos durante o século XIV e cerca de 1/3 da população europeia morreu por conta dessa peste respiratória. Uma coisa interessante de se destacar em relação à peste negra é que ela vai contribuir para um processo de desgaste da teologia católica da Idade Média. O Papa gritava aos 4 cantos da terra que a peste negra era a mão de Deus sobre os europeus por conta de seus pecados. Mas, com o passar do tempo, os muçulmanos que chegaram à Europa começaram a ensinar como que eles combateram a peste negra no Oriente. E aí eles começaram a ensinar o isolamento de pacientes e diminuíram o poder de contágio da peste. A partir da popularização dessa informação da medicina árabe na Idade Média, a Igreja foi muito criticada e entrou em descrédito por parte significativa da população europeia. As guerras. No final da Idade Média, para agravar ainda mais a situação da crise de produção, nós vamos ter as guerras, que vão gerar ainda mais intranquilidade e segurança. Esses conflitos vão ser conflitos bélicos internos, decorrentes da desorganização da produção, que vai gerar o aumento dos preços dos gêneros alimentícios. Vai haver uma queda na atividade comercial e, portanto, tanto os camponeses como os burgueses vão se revoltar contra a nobreza feudal e os reis por sua incapacidade de organizar e proteger a população nacional. Nós vamos ter também um agravante muito importante, que é a Guerra dos 100 Anos, que vai ocorrer de 1337 a 1453 entre a França e a Inglaterra, por questões ligadas à sucessão dinástica da França. E também pela disputa da região de Flandres, que era uma região rica na manufatura de lã. Esse conflito vai ser uma sucessão de combates com diversas interrupções. Na Guerra dos 100 Anos, ora os franceses eram vitoriosos, ora os ingleses, até que os franceses conseguiram expulsar os ingleses de todos os seus territórios. E a Guerra dos 100 Anos não só prejudicou a vida econômica da França, como a vida econômica da Inglaterra, empobrecendo a nobreza feudal de ambos os países. E o rei foi fortalecido, o que vai favorecer o surgimento de uma monarquia poderosa e centralizada na Inglaterra. A crise religiosa, como se não bastasse uma crise na economia, uma crise política, nós vamos ter também uma crise religiosa, e vai ser conhecida como o Grande Cisma do Ocidente, entre 1378 e 1415. Em 1309, o Papa Clemente V vai transferir a sede da Igreja de Roma para a cidade francesa de Avignon. Ele buscava, assim, manter boas relações com o rei da França e fugir da politicagem conturbada da Itália. Essa mudança trouxe uma crise sem precedentes na história da Igreja. Nós vamos ter aí uma crise entre as duas cidades. Nós vamos ter 2 papas, um querendo ser papa sobre o outro. O papa vai para Avignon, na França, e o subordinado que fica em Roma vai se nomear papa e vai dizer que Avignon não é mais a sede da cristandade. E nós vamos ter essa crise de legitimidade institucional dentro da cristandade, do alto clero de Roma. O Concílio de Constância de 1418, somente em 1418, no Concílio de Constância, é que a Igreja recuperou a unidade, elegendo um novo Papa em Roma. Porém, a crise religiosa gerou insegurança e desorientação entre os fiéis e fez surgir várias doutrinas contrárias aos dogmas da Igreja Católica. Aqui no final nós temos os 2 slides com a revisão de todo o conteúdo, que aborda os 3 vídeos dessa série. Vocês podem dar um pause e fazer a leitura rapidinho. Espero que vocês tenham gostado dos 3 vídeos. Dê um like, se inscreva no canal para nos ajudar e respondam às atividades consultando os materiais de apoio, que são os slides, os textos, e visualizando aqui o vídeo quantas vezes for necessário para ampliar a vossa compreensão do tema. Um abraço em todos vocês, respondam às atividades das nossas plataformas, de preferência dentro do prazo, e até a próxima!